Então vamos aos casos, por favor. Caso primeiro, uma senhora de 65 anos, casada, 3 filhos, referiu nódulo de mama direita de crescimento lento, sem linfonodomegalia. O exame físico foi um nódulo duro, de 6 centímetros, pele normal, não havia envolvimento e sem linfonodos palpáveis. Foi feita uma core biopsy que revelou ser um carcinoma infiltrativo, SOE, grau histológico 3, também havia grau nuclear 3, invasão vascular linfática negativa, exames de estadiamento negativos, M0. Foi feito um exame imunistoquímico, RE positivo 100%, RP positivo 95%, Ki67 baixo, ER2 negativo. Se nós usarmos uma analogia com a classificação dos subtipos intrínsecos, isso não é 100%, nós todos sabemos. Esse tumor pode ser classificado como luminal A, B, normal-like, molecular apócrino ou luminal androgênico. Votando. Cadê a música do Daniel Boone? All I do is dream of you the whole night through. Luminal A. Seria correspondente ao luminal A. Vocês veem que existe gente jovem também. Isso é uma resposta fácil para quem está atualizado. Uma resposta luminal B ou normal-like para jovens que não estão muito, tem algum acadêmico, tem algum, você vê que é importante a gente saber que a plateia é uma plateia heterogênea, porque é uma pergunta fácil. Esse caso, do jeito que está, só essas 4, 5 alternativas últimas aí que eu inventei para preencher a tabela, foi apresentado igualzinho no Congresso Americano de Cirurgiões, o mês passado, em Orlando. Eu achei um caso legal e trouxe para cá. Quem quer me comentar sobre essas respostas? Sobra para o patologista, né? Mas esse caso é muito interessante, porque vocês vejam que é um carcinoma invasor, SOE, um grau 3, histológico, voltando um pouco, e, no entanto, os receptores são altamente positivos, receptor de estrógeno e progesterona, e um Ki67 baixo, o que caracterizou, lógico, resguardando todas as diferenças, o luminal A. Para ele ser considerado um luminal B, ele teria que ter um Ki67 alto. Normal-like é o tipo da situação que alguns até acham que pode ser um engano de interpretação, material mal representado, às vezes tecido de parênquima não tumoral representado na análise da biologia molecular. O molecular apócrino, ele é um tipo que a gente sabe hoje que ele é positivo para andrógeno, mas ele é um triplo negativo, que pode ser basal-like. E luminal andrógeno são aqueles que têm o receptor para andrógeno. Isso é uma classificação genérica. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que a gente vê na prática, que muitas vezes as pessoas ficam surpresas, como um tumor que pode ter um alto grau histológico, pode ser tão receptor positivo, e isso acontece às vezes na prática com Ki67 baixo. Muito bom. O Dr. Charles Peru me disse pessoalmente ontem que não existe tumor normal-like. Foi ele que escreveu isso. Foi ele que está falando que não tem. Que é um artefato. Foi um artefato na análise dos casos. Um tecido normal de mama que analisaram genomicamente o mesmo, mas é que não existe tumor normal-like. Então, espero que ele escreva isso agora para, se não tem, cabe a ele escrever que não tem, né? Mas ele falou ontem para mim que não tem.
onde está a graça desse caso? É a conduta. Num tumor analogamente à classificação molecular luminal A e grande, que se responder a químio tem vantagens. Sua conduta inicial para ela seria, primeiro, quimioterapia neoadjuvante. Segundo, hormonioterapia neoadjuvante. Terceiro, mastectomia. 4, outra conduta. Votando. Daniel Boone was a man, yes, a big man. Quimioterapia neoadjuvante, não, quimioterapia neoadjuvante, 46%. Hormonioterapia neoadjuvante, 33%. Mastectomia, 18,3%. E outra. Então, está em jogo tratamento sistêmico primário num tumor teoricamente luminal A, conduta. Vinícius. Primeiro, parabéns pela organização. Não é fácil fazer evento hoje, sobretudo depois de uma pulverização de congresso que nós temos, né? Arthur, Alfredo, parabéns. Casa cheia, bonito de ver daqui. Casa cheia, como você mesmo disse. É muito bom estar aqui. Obrigado. Mas é uma paciente de 65 anos, um tempo de evolução muito longo da doença. Ela é hormônio dependente, KI67 baixo, que talvez não seja o fator mais importante. Apesar de ser um G3, eu faria hormonoterapia neoadjuvante, considerando, primeiro, ela vai ter que fazer uma adjuvância. Se ela tem que fazer uma adjuvância, ela pode fazer uma neoadjuvância. E considerando esses fatores clínicos, não somente o imunohistoquímico, eu faria a hormonoterapia. Ela tem, se os receptores são de fato positivos, se o HER2 é baixo, ela tem pouca possibilidade de responder à químio. Vocês estão muito empacotados lá no fundo. E já chegando aqui, você comenta a sua opinião. Obrigada pelo convite a participar, doutor Arthur e doutor Alfredo. Eu acredito que eu iria direto para uma mastectomia. Essa paciente com esses dados de imunohistoquímica realmente tem uma chance de resposta patológica completa pequena. Então, se considerarmos que a gente hoje utiliza muito desses dados de imunohistoquímica para definir se começamos com terapia sistema primária ou não, a gente considera que os triplos negativos e os HER2 superexpressos têm uma possibilidade de resposta maior, a resposta patológica completa. Mesmo que, eventualmente, pensássemos que essa paciente não tivesse uma resposta patológica completa, essas pacientes luminais A têm um prognóstico excelente, mesmo não atingindo o resultado final. Só pensaria em fazer algum tratamento neoadjuvante no caso de tamanho de mama e tamanho de tumor, mesmo 6 centímetros, possibilitassem alguma cirurgia conservadora a seguir. Caso contrário, acho que iria direto para a mastectomia. Mais uma vez, lembrando que a gente espera, acho que os estudos hoje com assinatura genética, tentando predizer a resposta àqueles que responderiam ao tratamento neoadjuvante para ajudar um pouquinho mais a definir realmente quais pacientes se beneficiariam. Eu vou pedir a opinião da doutora Pilar, que é oncologista. Bom, acho que aqui a gente tem, em primeiro lugar, imaginando que a paciente foi estadiada, né, que se essa paciente foi estadiada, ela tem uma doença localizada e não tem nenhuma suspeita de comprometimento axilar. O que chama a atenção acho que o que poderia ser favorável à utilização da quimioterapia é o fato de ser um grau 3 e o tamanho, né? Uma vez decidida pelo tratamento neoadjuvante. Acho que essa é uma discussão, concordo que essa paciente poderia ser encaminhada até para cirurgia inicialmente. Agora, na opção de um tratamento neoadjuvante, acho que as taxas de resposta num câncer luminal A são muito baixas.
Na verdade, são da ordem de grandeza de 5%, não muito superior a isso. E as taxas de resposta à hormonioterapia neoadjuvante no luminal A são taxas de resposta superiores a 40%. Então, e a gente já tem estudos, inclusive, comparando o tamoxifeno com o inibidor da aromatase. Então, nós temos, acho que, bastante evidência de que essa paciente, no tratamento neoadjuvante, poderia ser feito tratamento com hormonioterapia neoadjuvante, provável, com uma chance de taxa de resposta maior do que com a quimioterapia. Então, a paciente menopausada, verdadeiramente menopausada, mais de 60 anos de idade, tumor indolente, uma imunistoquímica muito compatível com o luminal A, eu acho que ela poderia ser uma boa candidata para a hormonioterapia neoadjuvante. Filasse. Bom, Alfredo, eu acho que é melhor fazer aqui o ano que vem. Porque realmente eu achei simpático aqui. A comida pode não ser boa, mas ninguém vem aqui para comer, não é verdade? Então, eu achei que aqui, lá no Círio, vai ficar apertado, vai ter que fazer aqueles negócios. Cada dia cresce o número de participantes, né? Além de ser mais barato, óbvio, né? Eu não votei, não, mas eu ia votar naquele lá. Analisar com calma. Bom, as três alternativas poderiam ser tomadas sem que você pudesse criticar de maneira alguma. As duas primeiras, a quimio e o hormônio, te dão chance que é para isso que serve a quimioterapia neoadjuvante, para você testar realmente a resposta ao que você está fazendo. Então, tanto a quimio como a hormonioterapia poderiam ser usados de forma neoadjuvante e ninguém criticaria alguém que fizesse mastectomia como conduta inicial. Das três aí, eu optaria pela 2. Eu acho que, concordo com a Pilar, seria a que teria melhor chance de resposta. Alguém da plateia quer se posicionar? Um luminal A grande, dá para operar, mas é grande, 6 centímetros. Bom, lá no Congresso americano, o Felipe estava, o Frasson estava. A resposta mais votada pela audiência foi quimioterapia neoadjuvante. E eram, na maior parte, cirurgiões. Aliás, um congresso de cirurgiões, então tinha pouco oncologista na plateia. Uma questão controversa. Eu, particularmente, nós estamos discutindo caso difícil, senão não precisava ter discussão de caso. Então, não tem certo ou errado. Eu só uso hormonioterapia neoadjuvante, e até uso com alguma frequência, para pessoas que têm uma certa comorbidade e que não aceitam a quimioterapia. Então, tem lá seus 80 anos, tem lá suas pressão alta, já fez 2 AVCs, usa um stent, e funciona razoavelmente bem. Só que demora. Nos 2 primeiros meses não diminui nada, vai diminuir, começa a diminuir pelo 4º. Então, eu não sei. Agora, votaram lá por quimioterapia neoadjuvante. Eu acho que eu faria também, viu, Pilar? Porque não dá, se fosse assim, um tumorzinho pequeno, esse doutor Alfredo é contraditório. Ontem veio falar contra quimioterapia no HER2 positivo. Não, eu fui contra no tumor de 2 centímetros que você opera e joga fora as células-tronco. Aí eu sou contra. Primeiro operar. Sou contra no triplo negativo de 2 centímetros. Acho que tem que operar. Primeiro. Agora, um tumorzão desse que, de repente, você vai fazer uma quadrantectomia, no mínimo vai tornar a cirurgia mais fácil. E também não vou... Bom, vou invadir outra pergunta. Mas qual a taxa de resposta favorável, não estou falando resposta completa, no luminal A, Pilar?
Olha, é resposta inferior à objetiva. hormonioterapia. A resposta objetiva é inferior à da hormonioterapia. Os dados mostram isso. É que, na verdade, os trabalhos antigos de neoadjuvância misturavam todos os grupos. A questão toda é quando você separa por subgrupo. Então, é um tumor mais, digamos assim, quimio-resistente mesmo. Isso é real. Eu acho que 6 centímetros é um tamanho grande. A tendência, acho que de todo mundo, é fazer a quimioterapia. Agora, mas não sei se essa é a melhor prática. A gente tem verificado que, mesmo no contexto neoadjuvante, no contexto adjuvante, mesmo no contexto metastático, a hormonioterapia para tumores com alta expressão de receptores hormonais pode ser uma excelente alternativa. Então, ela vem ganhando espaço cada vez mais no tratamento do câncer de mama. Em algum momento você faria quimioterapia para ela? Vamos supor, depois da hormonioterapia? Então, eu não acho que é errado fazer a quimioterapia. Só estou fazendo as ponderações com relação eu vou passar para a próxima de respostas pergunta esperadas. E volto ao Vinícius, porque tem a ver. Eu não faria quimioterapia para ela. A chance dela responder a quimio é 65 anos de idade. Considerando que ele está achando que é um luminal A, né, com esse tempo de evolução, você vai oferecer, pode ser, se você não quiser fazer hormonoterapia neoadjuvante, não tem problema, pode fazer a mastectomia, acho que as duas estão certas. Mas a químio, para um tumor com 65 anos, com esse tempo de evolução todo que ele teve, luminal A, que não é o que nós estamos considerando, eu repensaria isso. Ao menos eu discutiria com o doente, de uma forma bem clara, dos efeitos secundários da quimioterapia nessa idade. Eu passo ao próximo, que continua o assunto. Passo ao próximo? Não, sou eu que vou passar. Optou-se por quimioterapia neoadjuvante. Aquele esquema de AC seguido de T. Após os primeiros 4 ciclos de AT, não houve redução tumoral. Sua opção nesse momento é trocar a químio e ir para o taxano, suspender quimioterapia e iniciar hormonioterapia, ou suspender quimioterapia e operar. Então, eu estou seguindo exatamente o que foi apresentado lá no Congresso de Orlando. Então, não respondeu. Votando. Suspender a quimioterapia e operar foi a mais votada. Bom, Pilar, optaram pela químio. Eu, particularmente, também, o caso é controverso, não vamos ficar. Eu teria iniciado com a químio, volta e meia, eu vejo também o luminal A responder a quimioterapia a ponto de facilitar a cirurgia. Só que, depois de 4 ciclos, não respondeu nada. Aliás, eu, pessoalmente, se depois de 2 ciclos de AC já não tivesse diminuindo, eu já iria parar. Eu não ia esperar os 4, mas esperaram 4. O que você acha de agora trocar para taxano? Você já nem queria fazer, né? Eu acho que é pouco provável que essa paciente responda ao taxano. É uma incógnita, nós não temos como saber, mas acho que é pouco provável. Se o teu objetivo é preservação da mama, acho que é pouco provável que ela responda com a continuidade da quimioterapia, né? Filasse. Eu estava pensando, eu estava até falando para ela que eu também achei que 4 ciclos é muito, né? 2 ciclos você já sabe se responde ou não. E a alternativa, se fosse 2 ciclos, o indivíduo quisesse tentar para ver se a hormonioterapia tivesse resposta, até que não seria tão criticável. Mas a melhor alternativa, óbvio, é fazer a cirurgia. E depois pensar o que vai fazer na sequência, químio ou hormonioterapia. Concordo com a alternativa 3. Vinícius também não queria fazer a químio. Aqui tem uma coisa importante. A gente nunca mais vai fazer químio para ela. E a Adriana estava louca para operar. Já não funcionou, opera, né? Opera. Lá no evento de Orlando, a alternativa mais votada aqui foi a 1, trocar por taxano.
Eu, depois do segundo ciclo, não respondeu, eu operava. Arthur, eu mostrei um caso do imunistoquimicamente compatível com luminal A. Compatível, classificação análoga, de 6 centímetros, numa senhora de 65 anos, sem comorbidade. Então é controverso. Um falou hormônio, outro operar, outro químico. Você acha, na sua opinião, não deveria fazer químio neoadjuvante? Não. Teoricamente, é possível que, de fato, essa paciente tem um tumor pouco quimiosensível e, eventualmente, bastante hormônio sensível. Então, eu concordo com o que a Pilar e o Filassi disseram. Você não precisa completar 4 ciclos. Eventualmente, se você percebe que não está melhorando, você pode mudar para taxano e observar rapidamente, 1, 2, 3, 4 semanas, se está melhorando ou não. Não precisa também fazer as outras 12 para chegar à conclusão que não muda. E aí, eventualmente, você tem a opção 2, que parece bastante razoável, ou também, veja, se a cirurgia acontecerá de qualquer maneira e não mudará, vai ser uma mastectomia, você pode operar de hormonoterapia adjuvante depois. Então, acho que tudo depende muito de você acompanhar a paciente, estar próximo dela, de ver o que é que ela sente. Teoricamente, você pode fazer qualquer uma das 3 coisas. O importante é que qualquer uma delas, você tem que acompanhar a paciente muito de perto para poder tomar as decisões apropriadas em cada momento. Ou seja, quando a gente começa a fazer quimioterapia, não significa que a gente fecha os olhos e faz 6 meses de tratamentos, não importa o que esteja acontecendo. A gente tem que ir adaptando e tem que estar bastante consciente do que está havendo. Muito obrigado. Eu tenho a impressão que essa pergunta, daqui a uns 5 anos, vai ser fácil responder, porque dentro desse RE positivo tem uma série grande de subtipos de tumores. A hora que nós tivermos condição de ver e acreditar nos inibidores de PI3K, de mTOR, de topoisomerase, nós vamos ter mais alternativas para chegar próximo da previsão de se vai responder a quimio neoadjuvante. Assinaturas genéticas também. Mas eu vejo triplo negativo que a quimio neoadjuvante não funciona e vejo também RE positivo, tipo luminal A, que a quimio funciona, a neoadjuvante. Então, é muito difícil, a gente acaba trazendo aqui para a discussão por causa disso. Nesse momento, eu também, se não respondeu com 2 ciclos de AC, eu particularmente operaria, eu não iria para o T, mas tudo depende de como foi colocado aqui. Agora vamos para o próximo caso. O próximo caso, eu pedi para o Filassi me mandar algum caso do ICESP, esse é um caso que veio do ICESP, onde o Filassi coordena o serviço de mastologia. E eu vou apresentar esse caso que foi atendido no ICESP. Uma paciente de 52 anos, prurido na papila esquerda e nódulo palpável há 6 meses. Ela não fazia mamografia, tinha 3 filhos, uma mama de tamanho médio para grande, né? Um nódulo mal delimitado, 6 por 5 centímetros, sem acometimento de pele, ocupando o quadrante superomedial esquerdo. Pele bem ulcerada, e a axila, ela tinha a papila, e a pele do CAP plana e já começando a ulcerar. Mamografia, cheio de micropleomórfica, é difícil sempre mostrar mamografias em slides, mas estava cheio de micropleomórfica, BIRAD 5, e a mamotomia deu carcinoma ductal in situ, nessa bola de 6 centímetros. Padrões sólido e cribriforme com comedo. Primeira pergunta, quem quer falar sobre isso? Para o patologista, sempre é gostoso ganhar tecido de mamotomia, vem mais tecido. Né? Agora, não é comum, o ICESP é rico, não é comum nós fazermos mamotomia em tumores de 6 centímetros. Mas para o patologista é melhor. É ou não é, Maria do Carmo? COR é bom o suficiente ou não? Quanto mais material, melhor. Curto e grosso.
Filasse, você tem feito, é uma rotina fazer mamotomia em tumor palpável, ou porque já estava meio interessado em pegar um bife maior, porque diagnóstico de Paget é sempre enrolado, né? Esse caso do ICESP, mas eu também não lembro porque que foi feita uma mamotomia, mas normalmente a gente faz mamotomia quando não se consegue uma imagem adequada de um nódulo para que se faça a cor. Aí se faz a mamotomia. Como essa área era grande, provavelmente no ultrassom não se achou uma área tão suspeita, se optou por fazer a mamotomia. Isso aí não é bem a gente que resolve. Na hora, na rádio, eles resolvem. Eu não achei mal, não, sabe? Se não tivesse o Paget, eu acho que, se não tivesse a pele, eu acho que a cor eu estava contente. Aqui, eu acho que eu estava contente com a cor também, mas se eu tivesse facilidade de fazer, como diz a Maria do Carmo, quanto mais, melhor. E a mamotomia dá mais tecido. Mas isso não importa agora. Pode falar? Posso completar? Já me perguntaram algumas vezes, até por motivos econômicos, da diferença de core biopsy e de mamotomia. Em casos como esses, extensos, de microcalcificações extensas, se fizessem várias core biopsies, não seriam semelhante ao resultado da mamotomia. Eu acho que a intenção de fazer uma mamotomia aqui, principalmente numa área tão extensa de microcalcificação, é a esperança de achar um foco de invasão que pudesse interpretar melhor o que está acontecendo nessa neoplasia especificamente. Bom, a mamotomia deu carcinoma ductal in situ. E agora, o que você preferia fazer? Repetir a biópsia percutânea? Não é comum ter um tumor in situ medindo 6 centímetros, mas, né? Fazer biópsia incisional, fazer uma mastectomia com biópsia de sentinela, mastectomia de secção axilar, porque o tumor era grande, ou outra alternativa. Votando. Mastectomia e biópsia de sentinela, 81%. Então, imensa maioria. Quem quer ser o primeiro a comentar da mesa? Vinícius. Eu acho que aqui é a conduta mesmo, né? Não adianta fazer outra biópsia, a indicação é fazer a ressecção, você tem uma lesão. Imaginar que aquilo lá seja um eczema crônico de papila é complexo. Então, como o tratamento cirúrgico é mandatório, acho que a decisão é correta. Pilar, se fosse invasivo, ele não seria todo invasivo, porque tem uma boa parte que deu in situ, na mamotomia deu in situ. Mas se tiver área de invasão na mamotomia, se a Maria do Carmo tivesse falado, no que me deram, tem um pedaço invasivo, um pedaço in situ. Você faria, ainda não tem painel imunistoquímico, né? Mas você tenderia a fazer quimioterapia, se tivesse os dois? Não sei, porque acho que esse caso, provavelmente a gente não ia conseguir nem avaliar a resposta à quimioterapia. É uma questão complicada, né? Ela tem uma imagem totalmente difusa, né? Não tem nenhuma nodulação específica, foi bem avaliada. Então, eu acho que provavelmente a gente ia perder aquilo que nós conseguimos. Você não vai mudar o procedimento cirúrgico porque ela tem uma área muito extensa de comprometimento. E nós não íamos conseguir medir resposta à quimioterapia neoadjuvante. Então, me parece que ela, nesse caso, não teria muito valor. Então, está bem a opinião da imensa maioria, com a qual eu concordo também. E foi isso que foi feito. Foi feita mastectomia, biópsia de sentinela e reconstrução com músculo dorsal. Olha o que apareceu na peça cirúrgica final, um carcinoma infiltrativo, grau 3, bifocal, mas pequenininhos, um foco de 4,1 milímetros e o outro de 3,0 milímetros, com invasão vascular linfática, extenso CDIS, 80% da lesão. Bom, está um pouco incompatível, né? Se é 80%,
Os outros 20% deviam medir mais, né? Enfim. No CAP tinha célula ductal in situ com células de Paget. Foram retirados 3 linfonodos, sentinela e alguns parasentinelas, e deu micrometástases. O maior foco... Não, 3... Foram tirados 6 linfonodos na biópsia de sentinela, sendo que em 3 haviam micrometástases, o maior foco de 1,2 milímetros. Bom, eu vou voltar à anatomia patológica agora. 2 focos pequenininhos. E essa história de 80% da lesão, como é que é isso, Maria do Carmo? Medir o carcinoma ductal in situ é sempre uma coisa difícil e a gente tenta representar de forma escalonada em fatias para ter toda essa representação. E a gente só consegue estudar esse tumor, e esse é um tumor difícil porque tem uma área extensa de microcalcificações e que deve ser amplamente representado para identificar os focos de invasão. E vejam que eram focos milimétricos, né? 4 milímetros e 3 milímetros. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, lembrando quando eu comecei a residência de anatomia patológica, e aqui lembrando do Dr. Batista. Eu lembro quando ele entrava na anatomia patológica do AC Camargo e dizia assim, vocês deram um diagnóstico de carcinoma intraductal, ele é in situ ou ele é intraductal? Porque na época era feita a distinção. E o que se chamava de intraductal, pela classificação ou pela definição do Haggensen, é que o carcinoma intraductal era aquele que o patologista não conseguia ver a invasão e que ele era extenso e que atingia desde a profundidade da mama até o mamilo. E o carcinoma in situ era aquele bonzinho, ou seja, de baixo grau. Veja que essa definição hoje ela não existe. Diante da anatomia patológica, o carcinoma in situ é todo aquele que está dentro do ducto, mas eles têm comportamentos diferentes. Esse comportamento do carcinoma in situ de alto grau, que é extenso, que acomete extensamente a mama, ele deve ter focos de invasão. O Haggensen já dizia isso, mesmo quando às vezes a gente não consegue perceber. E esse caso é muito evidente, os focos foram identificados de invasão e as micrometástases também. Então, a análise é muito difícil, mas é feito um mapeamento onde a gente representa fatia sim, fatia não, e é feita a mensuração, o tamanho desse tumor, e lógico, lâminas e lâminas, fatias e fatias só de carcinoma in situ, é feita uma proporção. E nesse caso aqui, é claro que os focos de invasão foram muito pequenos, mas importantes, né? Porque o comportamento dessas células está demonstrado na micrometástase. Bom, ficou claro que não é comum, mas tem tumor in situ, forma nodular grande também, né? E esse aí era predominantemente in situ. Acho que foi tudo certinho. Agora vamos ver daqui para frente. Agora para a axila. Foram 3 linfonodos com micrometástase e 6 dissecados. Não teve macrometástase. Normalmente, nós já temos uma boa ideia sobre o que fazer na micrometástase. Na macrometástase, quando dá positivo, é aquela polêmica que nós já discutimos ontem. Se segue Z11, se não segue Z11. Mas aqui nós estamos com 3 linfonodos com micrometástases e é mais do que 2 linfonodos, mas são micrometástases. Então, uma pergunta interessante. Você vai deixar como está a axila, vai mandar irradiar a axila tipo Amarós, ou vai dissecar a axila? E pode ter o 4 também, que se você for alguma outra opção. Então, vamos votar. Deixar como está 41%, radioterapia na axila 30%, dissecar a axila
27% e outra 1,5%. Então, talvez, de todas as questões até agora, foi a que mais deu divisão. Dos cirurgiões da mesa, quem quer comentar? Filassi? Acho que voltar na axila, nós estamos indo contra o Z0011, uma vez que a gente tem só microinvasão. Você vai ter que irradiar esse caso, porque é um tumor de alto grau, grande, extenso, tudo mais. A radioterapia aqui podia suprir o papel de uma segunda invasão cirúrgica. Filassi? Preservar a axila. Né? Você seria tipo Amaros, fazia a irradiação maxilar. Filassi? Eu? Porque, desculpa, Alfredo, eu não ouvi. Assim, qual dessas alternativas você escolheu? Na verdade, esse caso é o seguinte, é um tumor de 6 centímetros in situ, com com invasão vasculolinfática, a chance de recidiva local dele é alta. Se você fosse um tumor invasivo de 5 centímetros ou mais, já irradiaria de qualquer maneira. E com esses, a micrometástase, ela não tem um significado em termos de recidiva, mas 3 linfonodos em 6 com micrometástase é alguma coisa que a gente não pode desconsiderar. Então, a opção aí foi feita pela radioterapia. Adriana? Eu acho que eu dissecaria a axila. O comportamento desse tumor pequeno, 3, 4 milímetros, associando essa imunistoquímica receptor negativo, HER2 superexpresso, eu acho que eu consideraria essa paciente de alto risco. Eu acho que o Amaros também, a grande parte dos linfonodos que eram positivos, era 75% de um linfonodo sentinela positivo, talvez não discriminando macro ou micro, mas o número de linfonodos que tinham positividade de 3 linfonodos na amostra era pequena, cerca de 4%. Então, acho que considerarmos que não encontraríamos nada na dissecção axilar, como foi encontrado no estudo, cerca de 67%, numa amostra muito maior com um linfonodo positivo, eu acho um pouco arriscado. São 3 micrometástases, mas são 3 linfonodos que a gente considera positivo, então eu acho que ficaria mais tranquila em dissecar a axila. Samir? Só colocar um ponto de vista da radioterapia nesse caso, independente de como ela está hoje, ela tem algumas variáveis que juntas conferem um risco de recorrência não desprezível para essa paciente. Acho que a radioterapia deveria ser considerada para ela. Se nós olharmos para o estadiamento em si, ela não teria que fazer rádio, né? Ela é um T1, não é isso? Multifocal, mas era um T1 invasivo e 2 micrometástases, mas ela é um alto grau, ela tem o HER2 positivo, ela tem invasão linfovascular. Então, assim, eu favoreceria a irradiação dela olhando para esses critérios que conferem um risco de recidiva não baixo para ela. César? Então, eu seguiria o trabalho da Galimberti, né? O International Breast Cancer Study Group 2301, que é um ensaio clínico que avaliou a segurança de você não esvaziar micrometástases, mesmo nas mastectomias, e mostrou que não teve nenhum impacto esvaziar esse tipo de situação. César, uma coisa que não me lembro, no trabalho da Viviana, tinha um limite de 2 linfonodos não, também, igual ao 011, ou podia ter várias? Vários, como o Amaros também, né? Vários. Então, você preferia a alternativa 1 ou a 2? A 1. Eu não faria nada. E só mais um comentário, Alfredo, se você me permite. Nesse caso, assim, a foto é difícil de avaliar, né? Mas assim, é muito importante a gente diferenciar um tumor invasor com invasão de complexo areolo papilar de um PAGE associado à doença. Então, nesse caso, é que eu acho que ficou claro que não era uma invasão de tumor invasivo na mama, né? Porque se fosse um localmente avançado, a gente deveria fazer uma biópsia incisional, na minha opinião, entendeu? Se você tem dúvida, porque daí a abordagem inicial seria neoadjuvância, porque isso tem impacto no tempo livre de doença, né? Então, só, desculpa, remetendo à pergunta número 1 lá, eu olhando ali, eu teria feito uma biópsia incisional, porque eu não tinha certeza se aquilo poderia ser uma invasão de tumor invasor na papila. Se acontece, é um 3B, um localmente avançado, deveria começar com quimioterapia neoadjuvante. Desculpa ter voltado ao papo. Tá bom. Eu, pessoalmente,
eu irradiaria a axila. Você vê que todas as alternativas têm defensores, têm argumentos contra. Eu não sou dono da verdade. Assim, sabe, o fato de eu estar coordenando, não levem para casa a opinião que o Alfredo... Não. A Adriana trabalha com a gente, então o fato de eu ser o último a falar não quer dizer que eu estou certo, não. É uma posição muito cômoda. Eu estou dando a minha opinião. Eu irradiaria a axila. Acho que os 3 argumentos aí são filácia. Não, eu só ia falar assim, dissecar a axila não ia mudar a conduta em nada, né? Porque você tem 6 linfonodos e tem estudos que mostram que 6 linfonodos são suficientes para estadiar a axila. Só que nós temos 3 micrometástases e temos mais 3 que não tem nada. Outra coisa, um tumor desse tamanho, com 2 invasões, microinvasões, o patologista pode me responder, se você cortar mais, você vai achar mais invasão, não vai? Mas eu acho que o mais importante aqui é que tem embolização. Né? Sim. Com embolização linfática, a gente já tem 32% de risco a mais de recidiva. Também tem uma coisa, se você não for... Vamos ver a última pergunta desse caso. Se você não for também fazer nem químio, nem rádio, também... Porque 3 em 6 linfonodos não é tão pouco. Mas a nodal ratio aí é preocupante. Eu acho que deve ter... Tem alta chance de ter mais micrometástases. Vamos ver a última pergunta. E a terapia sistêmica? Você vê que era uma bolona com 2 focos de microinvasão, mas tinha micrometástases. Quimioterapia e Herceptina. Quimioterapia, Herceptina. Nenhuma dessas opções, não faria esses 3, e os 5, outra resposta. Votando. Quimioterapia e Herceptina, 60%. Quimioterapia sem Herceptina, 6,8%. Herceptina, 20,5%. Maria do Carmo, dá munição para a gente pensar. Você acha que eles fizeram essa imunistoquímica nos foquinhos de microinvasão? Porque in situ quase sempre dá HER2 positivo. Né? Estava pensando exatamente sobre isso, porque um castoma in situ tão extenso, o HER2 fosse positivo nele, a importância seria em relação à recidiva. Aí mais um reforço importante para essa paciente ser irradiada. Depois, a imuno foi exatamente naquele foquinho de invasor. Ele é triplo, ele é receptor negativo e foi um HER2 3 cruzes só naquele foquinho. Mas eu acho que isso representa a agressividade em função das micrometástases. Agora, a Herceptina, se ela sozinha dá conta do recado, eu não sei. Bom, e agora, Pilar? Bom, acho que, na verdade, acho que a pegadinha aí do caso, ou melhor, o que a área invasiva é pequena, realmente eu tenho um tumor de 0,3, um de 0,4 centímetros, são 2 lesões menores do que meio centímetro. Então, se a gente for colocar no TNM, ele é um tumor precoce, mas ele, de fato, ele tem invasão angiolinfática, ele é receptor hormonal negativo e tem um comportamento extremamente agressivo. 2 nódulos ultra pequenos, eu já tenho micrometástase no linfonodo. Então, acho que esse caso é um caso que precisa ser considerado como alto risco e receber o tratamento completo, com quimioterapia, quimioterapia adjuvante e trastuzumab adjuvante também. Né? Acho que não é um caso que a gente poderia considerar tratado, porque aí é meio que tudo ou nada. Ou você considera tratado sem mais nenhuma complementação, ou a gente vai fazer o tratamento adjuvante complementar total. Não custa chamar o patologista e falar, olha, me diga uma coisa, esse HER2 foi feito na área in situ ou na área invasiva? Isso é obrigatório, tem que ser na invasora. Tem que ser no invasor. Se é assim, se foi para a axila, concordo com o Pilar. O Dr. Romualdo Barroso, acho que foi ele ontem, falou que uma explicação para esses tumores que aparecem na axila e na mama não aparecem, tipo carcinoma oculto ou invasivo dissimulado, é a própria resposta linfocitária ou de imunocompetência, que está aparecendo uma explicação nova
por carcinomas ocultos. De repente, bloqueou-se na etapa in situ, graças a uma série de fatores de imunidade. 2 minutos só. Eu queria... assim, eu preparo aqui muitos casos. Aí eu vou vendo conforme vai andando. É melhor discutir 2 casos bem do que 5 de qualquer jeito. Só me dá licença? Romualdo. Tudo bem? Ô, Fernando. Romualdo. Ô, Romualdo. Está escuro aí. Romualdo, oncologista do ICESP e do Centro de Oncologia do Sírio-Libanês. Eu queria ouvir a opinião da doutora Pilar e do doutor Arthur. Nesse caso, se vocês fariam um esquema TH, um esquema só com Herceptin e Taxol, ou se vocês fariam um ACTH. A minha dúvida é mais ou menos pelo seguinte: no tratamento da axila, pelo risco, o que eu ouvi a opinião do Sami, o Sami irradiaria a axila, a maioria irradiaria a axila, e aí a minha dúvida é essa: se a gente for pensar que essa axila seja positiva, apesar de ser um T1A, um grau 3, invasão angiollinfática, queria saber a opinião da doutora Pilar e do doutor Arthur, se vocês fariam TH ou ACTH. Eu faria ACTH mesmo. Eu acho que eu estou considerando um paciente de alto risco e faria o tratamento com toda a exposição, com a exposição a todas as drogas, não só o TH. Muito embora o papel da micrometástase em relação ao prognóstico não seja tão evidente, se essa paciente, eu só perdi a idade dela, mas se é uma paciente jovem, rígida, eu faria CTH também. Se fosse uma paciente mais idosa, com alguma contraindicação antracíclico, eu faria o paclitaxel. Assim, depende do que você está acreditando, no tamanho ou no linfonodo. Para mim, eu acredito mais no linfonodo e no comportamento biológico ruim dessa doença. Como a gente não tem comparação prospectiva desses 2 esquemas, eu tenderia a dar ela o nosso melhor esquema. Eu vou... 1 minuto. Eu vou abortar o 4º caso, mas eu vou pegar o ponto mais importante do 3º caso que eu iria apresentar. Eu vou pegar o ponto mais importante, que eu ouvi a opinião da Pilar. Então, não vamos projetar, mas é uma moça de 30 anos que teve um carcinoma ductal infiltrativo de 2 centímetros e foi feita uma adenectomia terapêutica e até profilática do outro lado. A mãe dela também tinha tido câncer de mama. O receptor estourando de positivo. KI67, 17%, ER2, 3 cruzes, e tinha um linfonodo positivo. Que ela vai ganhar químio? Vai. A minha dúvida principal é hormonioterapia adjuvante. Numa jovem de 30 anos, dá para jogar só o último slide desse? E depois a Pilar comenta. Como planejamento terapêutico... Último, é isso. Então, você prefere tamoxifeno 5 anos, tamoxifeno 10 anos, análogo mais tamoxifeno, análogo mais inibidor de aromatase ou outro? Esse é um ponto que eu queria ouvir a opinião. Vamos votar. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Tamoxifeno 10 anos. Como eu previa, é discutível aí, né? Pilar, comenta, por favor. Olha, acho que essa é uma pergunta super difícil. Mas, na verdade, se a gente for olhar os dados acumulados, onde a gente tem ganho de sobrevida objetivo, na extensão do tamoxifeno 10 anos, nessa paciente que é bastante jovem, né? Nas análises do soft do TEXT, a gente tem, na análise de subgrupo, nas pacientes que foram candidatas à quimioterapia, eu tenho uma tendência a ganho de sobrevida. Então, é esse o dado. Então, eu acho que aos 30 anos de idade, minha opção provavelmente seria, lógico, tem que discutir com a paciente a relação, os efeitos colaterais, tudo mais, mas a minha tendência seria oferecer para ela o tamoxifeno 10 anos, onde eu já tenho dados bem maduros, com ganho não só de sobrevida livre de progressão, como de sobrevida global. Isso é uma pergunta. Imagine que essa paciente, 30 anos, mãe com histórico, ela tem um BRCA1 positivo.
BRCA1 positivo, você pensa em fazer uforectomia para ela, porque, né, tem mais benefício do ovário do que da mama. Aí eu perguntaria aqui, Pilar, você faria tamoxifeno ou inibidor da aromatase? Ela é muito jovem ainda, né? Mesmo dos BRCAs mutados, a gente tem o câncer de ovário começa a ser uma preocupação, começa a aparecer nos todos os grupos depois dos 35 anos. Então, 30 anos ainda é um pouco cedo para oferecer uforectomia para ela, na minha opinião. Acho que a gente pode dar um pouco mais de tempo de vida hormonal mais próxima do normal para ela e oferecer um pouco mais para frente e até dar oportunidade, eventualmente, dela expandir a prole nesse período, se ela quiser. Mas aí tem a questão da adjuvância, que é muito complicada, acho que é muito complexo. Mas eu acho assim, se ela for uma paciente menopausada, acho que a gente daí, a combinação, se eu comparar tamoxifeno com análogo, tamoxifeno com análogo versus inibidor da aromatase com análogo, inibidor da aromatase com análogo é superior a tamoxifeno com análogo. Então, numa paciente menopausada, que de alguma forma está menopausada, a melhor associação seria com o inibidor da aromatase. Mas na pré-menopausa, acho que o dado ainda é mais sólido para os 10 anos de tamoxifeno. Bom, vamos ficar com a opinião de uma única perita no assunto. Talvez, se tivesse tempo, a gente alongasse mais, tivesse outras defesas. Mas vamos ficar com a opinião da Pilar, que é a perita no assunto aqui da nossa mesa. E eu mesmo que teria uma outra opção pessoal, mas eu não iria discutir com ela. Vou conversar com ela no intervalo. Tenho certeza que ela estará à disposição. E a maioria votou tamoxifeno 10 anos, você votaria isso, e eu acho que está muito bem. Tá bom? Obrigado e vamos ao intervalo.